O presente trabalho é intitulado como Crítica Genética e Estilística, uma análise na construção do discurso judicial. O presente trabalho é parte integrante da minha tese de doutorado no programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem e tem por finalidade analisar, à luz da crítica genética e da estilística, o processo de escritura das decisões judiciais do então juiz federal José Carlos Cal Garcia, por meio de manuscritos e prototextos do autor, que foram escritos no período de 1986 a 1989 e foram encontrados e armazenados no Núcleo de Documentação e Memória, na seção de Memória Institucional no Departamento de Justiça Judiciária no Estado do Paraná. Então, nesse contexto, a gente procura contribuir para a restituição ao direito e à dimensão histórica perdida ao longo do tempo e colaborar com a preservação de memória da Justiça Federal do Paraná. Como objetivo geral, temos que analisar, à luz da crítica genética e estilística, o processo de escritura das decisões judiciais do então juiz federal José Carlos Cal Garcia. Como objetivos específicos, a gente pretende compreender a forma com que a crítica genética é capaz de dialogar com a ciência jurídica, detalhar aspectos estilísticos e argumentativos apresentados nos referidos documentos e investigar, com base no material de análise, o processo da construção das decisões judiciais. Então, só para a gente se situar, a gente divide a justiça em justiça comum e especializada. Dentro da especializada, a gente tem a justiça militar, a justiça eleitoral, do trabalho, e na justiça comum, a justiça estadual e federal. Nesse contexto, onde a gente vai trabalhar na Justiça Federal, onde exerceu o cargo o José Carlos Cal Garcia como juiz federal. Só para a gente se situar, o José Carlos Cal Garcia nasceu em abril, 9 de abril de 28, em Salvador, formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Bahia, se especializou em Direito Público pela Universidade de Tucumã, na Argentina, entre 67 e 68, quando foi fundada a Faculdade de Direito de Maringá. Cal Garcia foi um dos primeiros professores que lecionou a disciplina de Direito Constitucional. Ele foi presidente da subseção da OAB de Maringá. Ele ocupou a cadeira de reitor da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, de 69 a 74. Hoje, nessa instituição, o bloco D34 recebe o seu nome, que é onde é sediado o curso de Direito. Em 83, ele foi aprovado no concurso público de concurso nacional para juiz federal. Então, ele foi o único aprovado no estado do Paraná. Tomou posse em 5 de setembro de 84, aos 55 anos. Em 30 de março de 89, ele tomou posse como juiz do Tribunal Regional Federal, aqui na 4ª Região. Também foi vice-presidente, corregedor-geral na TRF, na 4ª Região. Aposentou-se em 8 de outubro de 93 e em 25 de agosto de 98, ele faleceu e deixa um grande legado para essa área jurídica no estado do Paraná. Os manuscritos que servirão de análise para esse projeto, eles foram encontrados em 3 pastas, enumeradas em 1, 2, 3, que hoje ficam armazenadas no Núcleo de Documentação e Memória, na seção de Memória Institucional, no Departamento de Justiça Judiciária aqui no Paraná. Foi contabilizado mais de centenas de manuscritos, que, assim como eu falei, foram divididos em 3 pastas. Na pasta 1, manuscritos de 86, pasta 2, manuscritos de 87 e 88, e pasta 3, manuscritos de 88 e 89. Aqui temos alguns exemplos. Esse à esquerda é o manuscrito do José Carlos Cal Garcia, à direita são outros manuscritos que estavam na caixa, mas a gente excluiu esse material porque outras evidências nos mostraram que não era do Cal Garcia. E, por fim, a gente entra na discussão da crítica genética, que surgiu na França, em 68, quando alguns autores precisaram formar esse grupo na intenção de organizar alguns manuscritos de um poeta alemão. Então, nesse processo, começou a teoria da crítica genética, chegou ao Brasil em 85, então é uma área relativamente nova, e desde então, esse grupo do Brasil, com o grupo de fora, começou essa discussão, essa conversa, a fim de aprimorar as análises do processo de criação dos textos. Então, aqui a gente tem um outro manuscrito, um excerto de um dos manuscritos do Cal Garcia, e todos esses detalhes, esses rabiscos, essas citações,
Tudo isso fazem parte da construção do texto e que nos ajudarão a analisar esse material, compreender as escolhas lexicais e como ele chegou à versão final dos seus documentos e o quanto isso contribuiu para o avanço do processo de escrita de materiais jurídicos hoje. Aqui temos um outro exemplo. Então, a gente considera que, além de poder saciar essa curiosidade, né, do processo de criação, hoje de muitos despachos, muitas decisões, visto que hoje é uma coisa um pouco mais automatizada, uma coisa menos do trabalho de se debruçar. Então, além de poder saciar a curiosidade dessa construção histórica que a gente tem, essa análise dos manuscritos, datiloscritos, dígitos escritos, resumos, enfim, é mais uma ferramenta, então, para compreensão de uma dimensão prática sobre o enfoque do processo de escritura, desse complexo, desse fenômeno decisório judicial. E representa uma contribuição para desmistificar como as sentenças, nesse contexto prático, são elaboradas, nesse diálogo entre os estudos da teoria da decisão judicial e os estudos da linguagem, bem como mostrar o quanto a crítica genética pode transitar em outras áreas do conhecimento e não mais a literatura, como foi naquele primeiro momento em que essa teoria foi criada. E é isso, obrigada, agradeço a atenção.